Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o Tabuin. Hoje nós vamos ensinar como construir mapas através do Tabuin. E existem dois métodos para você poder construir os mapas. O primeiro deles seria a partir de dados já existentes, no quais nós obtivemos através de uma consulta, e o segundo seria gerar uma tabela com dados zerados, inserir os dados nessa tabela e depois gerar um mapa. Então vamos para o exemplo prático. Então, para o nosso caso, eu já deixei um levantamento pronto aqui, que seria os estados de internação, mostrando a frequência e o valor total de cada estado. E como a gente faz para criar um mapa desses dados aqui? Existem duas opções, ou através do menu de atalho Mapa, ou através do menu Gráfico, Mapa. Então aí, quando a gente clicou em Mapa, ele vai abrir essa janela aqui, que seria abrir o arquivo de mapa. E vai ter todos os arquivos que nós já baixamos. E agora a gente precisa selecionar o arquivo que a gente quer do mapa. Caso você tenha alguma dúvida aqui em qual arquivo selecionar, eu sugiro que você assista a nossa aula anterior, na qual nós explicamos a nomenclatura de cada arquivo. Então, para o nosso caso, a gente vai querer os mapas do Brasil, então é BR, e por estado, então é o F. E aí vai aparecer aqui o arquivo. Então a gente dá um clique, selecionou, coloca abrir. Aí ele vai pedir que coluna ou que dados nós queremos apresentar no mapa, a frequência ou o valor total. No nosso primeiro caso aqui, a gente vai exemplificar com frequência. Então selecionou a frequência, dá um OK. Pronto, ó. Vou até tirar o zoom aqui para vocês verem. Então ele criou o mapa, ele pôs as cores de acordo com a escala aqui, a gente vai ensinar a alterar essa escala na próxima aula. E aqui vocês podem ver que cada estado ele pôs a cor correspondente à escala que ele está apresentando aqui. Então essa seria a primeira forma de construir um mapa. Então o segundo método, a gente vai partir de uma tabela zerada. Então para isso eu vou pedir uma nova tabela aqui. Não vou salvar a tabela atual. E como a gente faz isso? A gente vai vir no menu Arquivo e depois abrir, importar mapa. Aí ele vai abrir a mesma janela que abriu para nós anteriormente, abrir arquivo de mapa, e a gente vai ter que selecionar o tipo de arquivo. Aqui no caso eu vou variar um pouco, vou pôr o BR região, que seria sul, sudeste, norte. Então selecionei aqui e vou dar um abrir. Aí ele vai perguntar, mostrar o código de área? Sim ou não? Aqui tanto faz, vamos colocar sim. E ele vai abrir uma tabela zerada, então aqui ele colocou pra gente as regiões, todas as regiões, e do lado ele deixou um campo zerado para nós colocarmos nossos resultados. Então, como vocês viram, a gente foi em arquivo, abriu o arquivo de mapa, porém a gente não gerou um mapa ainda, a gente gerou uma tabela base para aquele mapa. Então a gente vai colocar valores aqui, ó, vamos por 50, 40, valores aleatórios, caso você já tenha os seus valores, você coloca os seus valores. E feito isso, a gente vai realizar o mesmo procedimento que anteriormente. Então aqui a gente já tem os dados de cada região. Feito isso, a gente vai vir em mapa. Então depois que nós clicamos, como vocês podem ver, vou tirar o zoom para ficar melhor. Ele dividiu o nosso mapa agora em regiões e ele pôs a cor novamente de acordo com a escala, como vocês podem ver aqui. E aí você vai variando. Na próxima aula nós vamos ensinar como alterar essas cores, como alterar a escala, como pôr um segundo mapa aqui em cima e assim por diante. Então qual a principal diferença? Em um método você parte dos dados obtidos através do Tabuin e no segundo método você vai partir de dados de outra fonte que você vai inserir no Tabuin e gerar um mapa. Então essa aula termina por aqui. Espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.